Salve, salve, meus alunos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, professor. Animados? Nossa, o óculos está sujo. Nossa segunda aula. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Carlos Eduardo. Boa noite, professor. Boa noite, Sato. Boa noite, Luciano. Boa noite. Vamos para a nossa segunda aula? Pessoal, eu costumo falar muito rápido, tá? Hoje eu vou tentar falar um pouquinho mais devagar. Se por acaso eu acelerar muito, por favor, perguntem, não deixem passar. Eu não gosto de deixar dúvidas dos alunos. Por favor, vocês não entenderam? Ah, professor, não estou entendendo nada. A gente repete, vai até vocês entenderem, tá? Aqui o cliente são vocês. Para mim, vocês têm que sair, não pode ficar nenhum aluno para trás. Falado isso, vamos começar então nossa aula. Vamos pegar o marca-texto ou apontador laser? Não, apontador laser, melhor. Então hoje nós vamos fazer, hoje é uma aula dupla, né? Nós vamos fazer sessão 1.2 e 1.3, ok? Nós vamos falar de momento de inércia e a energia cinética de rotação. O momento de inércia são 1.2 e a energia cinética de rotação 1.3. Eu vou começar pela energia cinética de rotação porque eu acho mais fácil, é base para falar sobre o momento de inércia. Por quê, professor? Na aula passada nós vimos momento circular uniforme. Quem não viu, por favor, assista a aula, dá uma olhadinha, dá uma revisada, tá? E eu tinha uma relação entre velocidade escalar, né, velocidade vetorial, e velocidade angular, que é o nosso ômega. Né? Professor, é W. Ah, tudo bem, é W, só que a gente chama de ômega, né? É um ômega mais. E qual que era a grandeza? Bem, se eu pegasse, lembra do ventilador? Se eu pegar um ventilador a uma rotação constante, essa rotação constante é a minha, minha velocidade angular. Por quê, professor? Porque a minha velocidade depende da distância que eu estou até o centro, tá? Se, por exemplo, eu estou... não tem mais nada que gira, né? Antigamente tinha vitrola, tinha CD, DVD, hoje nada gira. Mas vamos supor, a gente está na Terra, né? A Terra está girando. Uma volta por dia, se Deus quiser, né? Se eu estiver no polo, nos polos onde está o eixo de rotação da Terra, se eu estiver em cima do polo, eu não tenho velocidade, tá? Porque o meu R vai ser igual a zero. O R é a distância do eixo de rotação até o ponto em consideração, tá? Então, se eu estiver no eixo da Terra, eu não tenho velocidade. Eu só tenho velocidade angular. Em compensação, se eu estiver no equador, eu não sinto essa velocidade, tá, gente? Mas eu tenho uma velocidade maior no equador, máxima, né? Porque é onde o raio da Terra é maior. Tudo bem? Conseguem visualizar isso? Por que você está falando isso, maluco? É engraçado. Tem umas coisas que eu vou falar depois de geofísica. Mas, então, se eu tenho, por exemplo, eu vou passar corrida de Fórmula 1, corrida de carro, vai, qualquer uma,
por exemplo, Fórmula 1 ou kart, eu estou na pista de kart, eu vou dar preferência, pergunta, eu vou dar preferência em passar por dentro da curva ou por fora da curva? Tem um carro na minha frente, tá? E eu tenho uma curva, vamos supor, à esquerda. Eu vou por dentro da curva ou eu vou por fora? Por dentro, professor? Por dentro. Por quê? Porque o traçado é menor? Exatamente, porque a minha velocidade, a velocidade que eu preciso para fazer essa curva é uma velocidade menor que a de fora. Então, eu tenho que ter muito mais carro, minha velocidade tem que ser muito maior se eu for por fora. Se eu for por dentro e eu tiver a mesma velocidade que o carro do meu lado, eu passo ele, mesmo sendo a velocidade igual, porque o meu percurso, isso aí, o trajeto é menor. Dá para perceber isso? Sim? Não? Sim, professor. Dá sim, professor. Beleza, isso é muito importante, gente. Então, dá preferência passar, né? E aí o que acontece? Você pega umas curvas muito fechadas, né? A sua velocidade chega a ser bem baixa. Aí, então, se eu tenho uma velocidade, eu tenho energia cinética. Lembra? Física 1, por favor. Lembra lá, ó. Ah, professor, mas energia... No livro, ele está usando EC, que é a letra para energia cinética do ensino médio. Mas aqui a gente vai usar, eu vou insistir no K, tá? No Kinect aqui. Kinect, tá? Então, se eu tenho uma velocidade, eu vou ter uma energia cinética. Agora, eu vou substituir a minha velocidade na fórmula da energia cinética pelo ômega-r, tá? Então, aqui, ó, eu tenho a minha energia cinética, mv ao quadrado sobre 2. A minha energia cinética, se eu substituir o V por ômega-r, eu vou ter que elevar os dois ao quadrado. Então, a massa vezes ômega ao quadrado vezes r ao quadrado, né? Como é multiplicação, é só multiplicar o expoente das variáveis, ômega ao quadrado, r ao quadrado. E aí, olha o porquê da momento de inércia importante. Como ômega ao quadrado é uma velocidade angular, ó, para deixar próximo a essa equação, eu vou chamar de momento de inércia o que sobrar. Então, eu pego o ômega ao quadrado sobre 2, que é o que tem aqui na fórmula, e o que sobrou? M vezes R ao quadrado, eu vou chamar de momento de inércia. Então, minha energia cinética de rotação vai ser meu momento de inércia vezes ômega ao quadrado sobre 2. Tá? Sendo que, ó, importantíssimo isso, o meu momento de inércia, como ele depende do raio, aqui é o raio da minha curvatura, tá? Mas como ele vai depender também da distância, né, do eixo de rotação, tá? Nós vamos falar isso muito, então cuidado. Eu posso ter um objeto com momento de inércia, com vários momentos de inércia, tá? Depende do jeito que ele rotaciona, do jeito que ele gira. Tudo bem? Do jeito que ele gira, porque do jeito que ele gira vai ter um eixo. No caso, a Terra ela gira em torno de um eixo. E é o polo norte, entre o polo norte e o polo sul, você tem um eixo, né, de rotação da Terra, tá? Essa rotação da Terra, ela é importantíssima para toda a meteorologia, toda a climatologia da Terra, tá? Essa rotação, ela é importantíssima. Para vocês terem noção, existem ventos chamados de ventos alísios, que são ventos para leste. Para leste não, para oeste. Ventos para oeste. No hemisfério sul é ventos para oeste. E no hemisfério norte é ventos para oeste. Então há uma convergência de ventos no Equador, tá? Chamado de ventos alísios. E aí, por que você está falando isso, maluco? Nos trópicos tem essa convergência também, só que é para leste, tá?
no Equador é para oeste e nos trópicos é para leste. Existe um intervalo no meio entre os trópicos e o Equador. Durante as navegações, essa parte entre o trópico e o Equador era chamado de tem uma região lá, putz, agora fugiu o nome, mas era a região dos cavalos, tá? Porque na época das navegações, olha que dó, na época das navegações, quando o navio dependia do vento, tá? Então, se você tem um vento, então você tem que ir pelo Equador, né? Da Europa para as Américas, você tem que ir pelo Equador e você volta pelos trópicos, tá? Só que se porventura não houver vento, se você cair numa região, nesse intervalo entre trópicos e Equador, o navio parava, porque não tinha vento. E aí, sabe o que eles faziam? Eles levavam cavalos. Eles amarravam os cavalos nas cordas e jogavam os cavalos no mar, para que o cavalo nadasse e tirasse o barco dessa região. Acredita nisso? E os bichinhos morriam, lógico. Bem, vamos voltar aqui na nossa inércia. Então, eu vou ajudar vocês a calcular, né? Mas, basicamente, o momento de inércia ele depende da massa e do raio. Professor, raio de rotação, tá? E eu tenho a minha energia cinética de rotação. A minha inércia é dada por quilograma vezes metro quadrado, lógico, né? Aqui, ó, massa é dada em quilogramas, distância é dada em metros, então, quilogramas por metro quadrado. Não tem nenhuma palavrinha bonitinha para momento de inércia, de rotação, né? Próximo. Eita, voltei. Aê, garoto! Então, vamos lá. Eu vou fazer o primeiro e gostaria que vocês fizessem o segundo também, putz, é básico. E tem o teste aí para vocês fazerem, que é muito tranquilo. Ó, então vamos lá. Eu tenho uma pequena esfera. Então, quando eu falo pequena esfera, quer dizer que o formato do objeto ele não influencia, tá? Quando ele é muito pequeno. Então, eu tenho uma esfera de massa, ó, 0,9 quilos, presa a um bastão muito leve e resistente, de 1,77 metros. Então, o meu R, ó, já sei, ó, meu R é 1,7 e o M 0,9. De comprimento é colocado a girar a partir da extremidade oposta do bastão. Calcule o momento de inércia desprezando a massa do bastão. Fácil, né? Então, vai ser 0,9 vezes 1,7 ao quadrado. Pô, professor, oportunidade para a gente usar nossa calculadorinha, né? As calculadoras científicas do Windows, oh, maravilha. Vamos lá, calculadora. Vai lá. Vamos treinar a calculadora. 0,9 vezes 1,7 ao quadrado igual 2,601 quilogramas por metro quadrado. Fala a verdade, hein? Facinho, podia cair na prova uns 20 exercícios desses. Queria ver se alguém errasse, bater no... Acabou. Então vamos lá, agora eu quero que vocês faça você mesmo. O segundo. Deixa eu tirar a calculadora aqui para fazer a conta, para dar a resposta, né? Então, um pequeno objeto de massa 0,340 quilos tem que ser... Nós estamos usando o sistema internacional. Então, é quilogramas, metros... O que mais? Segundo. Então, a massa de quilograma é colocada para girar uma corda muito leve de 0,72 metros, né? 0,34 vezes
A corda mantém-se esticada, calcule o momento de inércia desprezando a massa da corda. Volto à questão que a gente bate desde o Física Geral Experimental Mecânica. Ó, esse 0,9 tem um número, um algarismo significativo, porque 0 à esquerda não conta. Aqui eu tenho 2, tá? Então a minha dúvida vai estar no segundo número, ou talvez no primeiro, mas vamos colocar no segundo número. Então a minha resposta aqui seria 2,6. Né? Professor, se eu colocar 3, aqui, tá certo? Pergunta. O que vocês acham? Professor, eu acho que não, acho que está errado. Então, ó, Luciano, ó, aqui eu tenho um número, um algarismo significativo, tá? E aqui eu tenho 2. Então a resposta eu posso dar com 2 ou com 1. Então, se você falar que você está trabalhando, que sua dúvida é no primeiro algarismo significativo, então o 3 está certo. 3 está certo, 2,6 está errado. O que está errado é você colocar 2 aqui, entendeu? Por quê? Porque a minha dúvida é no primeiro número. Então, eu posso, ou no segundo, né, nesse caso aqui. Então, a minha dúvida pode estar ou no 2 ou no 6. Se a minha dúvida está no 6, então tudo bem, 2,6. Mas se a dúvida estiver no 2, aí eu posso ter 3. Se você colocar 3, vai estar certo. O que eu vou fazer? Ó, como é que eu faço? Eu calculo, tá? Então, se eu posso aceitar 2,6 e posso aceitar 3, eu coloco a minha resposta na prova, por exemplo, como 2,6, tá? E eu ponho um erro de, por exemplo, 0,5. Então, se o camarada me colocar aqui 2,1, tá certo? E se ele colocar 3, tá certo. Se ele colocar 3,1, tá certo. Entendeu? Eu ponho uma margem de erro, porque eu não tenho certeza se é esse número. Professor, Sim. isso aí no caso seria a tolerância, né? Isso, exatamente. É isso que eu quero falar para vocês. Eu sou um físico experimental. A gente tem tolerância nas medidas. E aí vocês têm que tomar cuidado, tá? Aí a dica é uma dica prática, tá? Na prática, você tem que ver qual é o erro da sua medida. E o erro da sua medida é que você tem que colocar no relatório, por exemplo, tá? Se a sua balança tem precisão de 100 gramas, então é 0,9. Aqui no caso é precisão de 200 gramas, né? Porque é metade da... Aqui no caso, se for balança digital, pode ser 100 gramas. Então, se a sua precisão for 100 gramas, está 0,9. 0,9 é um número com um erro muito grande, porque só tem uma casa. Né? Então, o que às vezes as pessoas fazem? Em vez de eu pegar uma massa, uma esfera de 900 gramas, eu, na hora de pesar, eu coloco 10 massas, entendeu? 10 massas de 900 gramas, por exemplo, deu 9 quilos. Deu 9,0 quilos, por exemplo, vai, 9,0 quilos. Aí, na hora de dividir por 10, o 9,0 vai virar 0,90 quilos. Aí eu aumento a precisão da minha medida. Porque se eu colocar 0,90, aí eu tenho certeza que a minha dúvida é no 6. Eu estou falando isso, eu vou repetir de novo. É que o que acontece é o seguinte: se você for
você pode propagar esses erros, né? Esse erro pode ser propagado, e aí, de repente, você tem um resultado que ele não bate com a realidade, né? Eu falo isso várias vezes, vou repetir de novo. Eu tinha um colega meu de pesquisa lá do INPE, que ele estudava metano. E metano é uma coisa que, putz, metano em produção de metano em represas. A gente vai falar de represas hoje. Então, ele ele media metano, bolhas de metano que subiam das represas. Por causa do efeito estufa? Por causa do efeito estufa? Não. Por causa das mudanças climáticas, né? Aquecimento global. E o erro da medida dele, gente, eu juro para vocês, era 1,5 mais ou menos 4. O erro era muito maior que a medida. E eu fui questionar isso para ele. Pô, cara, isso daqui fisicamente é um absurdo. Aí, sabe qual foi a resposta que ele me deu? Cara, esse resultado, esse erro, é muito menor do que os erros praticados por outros pesquisadores no mundo. Então tá bom, né? Grau de confiança para mim, isso é 0. E aí, gente, quanto que deu aqui? Ó, volto a comentar. Vamos fazer uma análise? Ó, dois números significativos, 0 à esquerda não conta. 2 números significativos, 0 à esquerda não conta. Então, minha resposta deve estar no segundo número significativo. Quanto que deu a resposta de vocês? Sem pressa, tá? Professor, eu não sei se eu fiz certo, mas o meu deu 0,18. Ah, garoto. Então, você fez certo. Ó, eu vou colocar aqui, tá? Então, meu I deu... Pô, a quantia simples. Ó, vou colocar todos os números que deu na minha calculadora aqui. 0, edit histórico. Qual que é o histórico? Edit? Não. Ai, faz de novo. 0,34. Vai pra lá que você tá atrapalhando. Então, deu 0,176256, mas esse número, a minha dúvida é no segundo logaritmo significativo. Então, a minha dúvida vai estar no 7. Então, eu pego o número anterior ao 7, que é 6. Opa, 6 é maior ou igual a 5. Então, eu vou somar 1. Então, a minha resposta vai ser 0,18. O quê? Massa, Professor, quilogramas, sim. mas aí no caso o senhor aproximou, entendeu? Mas se eu deixasse o 100 aproximar, estaria certo também, né? Ah, garoto, que pescou, né? Então, se você colocar, isso é interessante, boa pergunta. Porque Se eu aí o senhor colocasse, colocou 2 casas depois da vírgula, né? e se eu colocasse todos esses números na prova, ia dar certo? Ia dar certo. Por quê? Provavelmente eu ia pôr um erro aqui, ó, ia colocar 0,18 mais ou menos 1, mais ou menos 0,01. Sabe por quê, professor? Ah, Porque eu tô questionando isso pro senhor, porque eu fiz física 1 lá na FATEC faz tempo. E eu tive um professor de física que ele não aceitava essa tolerância. físico teórico, cara. Físico teórico, ele quer todas as casas. Só que não tem significado físico, entendeu? Quando você faz isso fisicamente, e aí isso que a pessoa não consegue perceber. É lógico, ó, uma coisa importante, uma coisa, outra coisa. Isso é o resultado, tá?
Na hora do resultado, eu faço a análise dimensional e dou o resultado. Durante as contas, quanto mais casa, melhor. Tá? Se eu for usar esse para fazer uma outra conta, por exemplo, eu dou lá a frequência angular, dou lá a velocidade angular e peço a energia cinética. Você não vai usar, por favor, você não vai usar o 0,18. Você vai usar esse número e no resultado você vai dar 2 casas, entendeu? É porque senão depois dá diferença, né, professor, no Dá resultado. uma diferença gigantesca. Principalmente, tá? Experiência própria. Aonde que dá mais diferença é quando tem seno, cosseno. Putz, o negócio viaja. Então, para fazer as contas, sugestão, para fazer as contas, eu uso o máximo que eu posso. Mesmo porque eu estou usando calculadora, não ligo para vocês, não ligo de vocês usarem calculadora, vocês não estão mais em ensino médio, tá? Uma coisa que eu brigo quando eu sou professor de ensino médio é isso. Pô, cara, por que vocês não podem usar calculadora, né? Só por causa do vestibular, bendito do vestibular do Enem lá. Mas, ó, aqui, então vamos já. Por isso que eu sempre estou repetindo. A gente está perdendo um tempo com isso, mas na minha opinião, isso não é tempo perdido. Eu estou explicando para vocês isso, porque na hora de vocês gerarem um relatório, vai aparecer. Eu sugiro até que vocês ponham no relatório um número gigante que é igual. Professor, é igual a 0,18. Aí, se alguém vier questionar, algum matemático, algum físico teórico vier te questionar isso, fala, meu querido, isso daqui é uma análise dimensional, tá? Não adianta eu colocar todos esses números se depois do 7 eu não garanto nada. Correto? Tudo bem? Combinado, então? Facinho. Agora, voltando à vaca fria. Pô, facinho, hein, gente? Facinho pra caramba. E o teste? Ó, agora eu gostaria que vocês fizessem o teste para mim. Então, nós temos 3 esferas girando em torno de um eixo e a distância perpendicular do eixo é dada para cada esfera. Isso daqui é do Halliday, tá? Eu recortei e colei do Halliday. Ordene as 3 esferas de acordo com o momento de inércia. Gente, tem uma pegadinha que eu espero que vocês achem. Começando pelo maior. Qual vocês acham aqui que tem maior momento de inércia? Professor, eu fiz aqui, o meu deu tudo igual. Essa é a pegadinha. Deu tudo 36. 36 quilogramas por metro. Eu também deu, eu fiquei em dúvida. Mas essa é a pegadinha. Por quê? Porque 4 vezes 9, que é sempre a distância ao quadrado, né? 4 vezes 9 é 36. 2 vezes 4, 36. 36 vezes 1 ao quadrado é 1, 36. Então, essas massas, elas têm o mesmo momento de inércia. E olha que interessante. Quanto maior a distância, menor a massa. Tá? O que isso quer dizer, maluco? Quer dizer que se você for girar uma bolinha a uma distância de 1 metro, você vai ter uma inércia, tá? Conforme você vai aumentando, essa inércia vai aumentar. E aí, eu vou falar com... Eu tenho uma certa idade, né? Então, na minha infância, eu brincava de pipa. Aí, alguém brincou de pipa? Os meninos, ou meninas, né? Sei lá, também as meninas também podem ter brincado. E aí, o que tem isso a ver, professor, com o momento de inércia? Quanto mais longe o pipa ia, quanto mais corda você dava, eu não sei se vocês percebiam, era mais difícil você dar o comando. Você tinha que fazer mais força para dar o comando. Lembra disso ou não? Quem brincou de pipa na infância? Sim, professor. Eu sei disso porque minha filha pediu o ano retrasado para brincar de pipa. A gente tinha comprado uma pipa, eu comprei linha, fiz uma rabiolinha para ela lá, mais ou menos, e a gente foi numa pracinha
e soltou pipa. E aí ela tava brincando e tal, né? E aí, pô, chegou uma hora que o físico falou mais alto, falou, filho, deixa eu mexer um pouquinho. Fui dando corda, fui dando corda, fui dando corda, fui dando corda. Aí, putz, gente, se vocês soubessem a beleza da física, eu comecei a ver aquela barriga na linha, comecei a pensar, putz, comecei a fazer integral ali, ó, DM e tal, pá, pá, pá. Por isso que faz a barriga, por causa da aceleração da gravidade, né? Massa, peso. E aí chegou uma hora que, pô, a pipa estava tão longe que eu dava o comando e tinha que fazer força pro negócio. Enquanto para soltar a pipa, qualquer coisinha já mexia, estava longe, pô, você tinha que fazer. E aí eu pensei, pô, isso tem a ver com... Tinha a ver com torque na época, né? Que é força vezes distância. Mas tem a ver com a inércia também. Né? Você está muito longe, você precisa ter uma inércia, você tem uma inércia maior. Ai, professor. Bons tempos, bons tempos. Agora, o máximo que você consegue soltar pipa é digital. Tem um aplicativo no celular que você solta pipa, né? E eu estou tentando... consegui. Gente, ó, como é que eu faço, professor, para um objeto, tá? Pessoal, ó, aqui é a figura da apostila, né? Eu gosto de recomendar, não é o disco que está girando, tá? Essa seta indica que esse disco está girando em torno do ponto O, por favor. E aí, na prática, eu tenho que mesma coisa, meu momento de inércia vai ser igual a integral de x ao quadrado vezes dm, né? Pô, professor, então vai dar x ao quadrado vezes m, que era a nossa equação lá do começo, né? Certo? Aqui, ó. I é igual a m vezes r. Tá. Aí eu vou fazer o seguinte, o que eu fiz para vocês? Para mostrar que integral não é aquele negócio, bicho de sete cabeças, que é super fácil. Em física, né? Lógico. Em física não é fácil. Eu peguei uma barrinha, ó, peguei essa barrinha azul aqui, de comprimento L. Ela tem um comprimento L e ela tá girando em torno desse eixo aqui que eu nem pus o nome, tá? Professor, o que você faz? Então, eu peguei um pedacinho DM, ó, um pedacinho que eu chamei de DM, e eu vou varrer na minha integral esse DM do ponto 0, x igual a 0, até o ponto x igual a L. Então, ó, quem é o meu DM? Como eu vou varrer em x, eu preciso converter o meu quadradinho DM em dx, porque se eu vou integrar de 0 até L, eu preciso ter um dx, então eu preciso fazer essa conversão, tá? Esse dm, ele vai ser x vezes uma densidade. Olha, essa é a pegadinha da física, gente. Se vocês conseguirem sacar essa pegadinha, vocês matam qualquer integral em física. Eu tenho uma densidade de massa ao longo do eixo X. Então, eu estou considerando que a massa é uniformemente distribuída. Isso todo professor de física fala, para que a integral fique muito fácil. Não há uma distribuição desigual, porque se tiver, você vai ter que enfiar ela aqui, tá? Então, eu tenho uma densidade de massa. Se ela é linear, então densidade é massa pelo meu comprimento, tá? A massa é a massa total dividido pelo comprimento, L, tá? Essa é a minha densidade de massa. Muito bem, professor. E agora, o que eu faço? Agora você bota tudo na equação. Então, eu sei que a minha integral vai ser de 0. Eu vou integrar de 0 até L. Pá, 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 pá. A integral é x ao quadrado vezes dm. Eu vou substituir o dm pela minha substituição que fiz aqui, ó. Então, esses são os passos para você fazer qualquer integral em física, tá? O meu dm vai virar ρ dx, ó, passinho a passo, tá? O resto continua igual.
O meu ρ é constante, então ele sai para integral. Não tem nada a ver. Professor, agora eu tenho que fazer essa integral aqui, ó, de 0 a L, x ao quadrado dx. Eu sei que a integral é só aumentar um índice no expoente e dividir por ele. Então, vai ser x ao cubo dividido por 3, de 0 até L. Gente, olha que bonito. Professor, eu não sei fazer essa integral. Não quero aprender a fazer integral, mas eu quero saber o resultado da integral. O que eu faço? Querido aluno, se você tem dinheiro, compre. Se você não tem dinheiro, faça que nem eu, pegue uma versão pirata deste programa aqui maravilhoso. Na internet, se procurar, às vezes você acha, mas eu gosto desse programa que chama MATLAB. E eu vou mostrar para vocês como fazer essa integral no MATLAB. É muito fácil. Estou abrindo o MATLAB aqui, tá? Essa parte eu vou cortar do vídeo, mas esse meu MATLAB, ele tem um tapa-olho e uma perna de pau, olho de vidro, cara de mal. É o MATLAB 2015, olha que beleza, vai fazer 10 anos, né? Tem 5 anos, né? 6 anos. Professor, Eu? no caso, eu não sei se está aparecendo essa tela, mas eu só estou conseguindo visualizar o slide. Calma, é que tá entrando aqui. Quando ele entrar, eu jogo para vocês. Ah, sim. Eu tenho 2 telas. Ai, aqui, ó. MATLAB 2015. Vou abrir. Olha que lindo, gente. Adoro esse programa. Ele vai ficar mais bonito. Tá vendo aqui, ó? Ele tem um programa aqui, ó, T2A. Esse é o meu programa que eu faço. Eu estou tentando descobrir um algoritmo para acertar na Loto Fácil. Tá? Depois você. Ó, aqui, ó o programinha do professor. Não vou mostrar. Ah, esse é o meu programinha. Vai, vamos lá. Então eu vou criar. Ó, para eu criar uma variável que ela não tem valor, o comando é sims. Então eu vou criar o comando i, a variável i, vou criar a variável x minúsculo, e vou criar a variável r, vou pôr maiúsculo ou minúsculo? Coloquei, não, é L, desculpa, L maiúsculo. Acabou. Agora o que eu vou fazer? Eu sei que o meu i, ele é igual Professor, a int. o senhor consegue aumentar um pouquinho? É que tá bem pequeno. Putz, Por favor. pequeno. Cara, eu não sei como eu vou fazer para aumentar. Faça ideia, professor. Se não der, não tem problema, não. Não, eu vou mudar a resolução da minha tela. Vamos ver se resolve. Tá como super VGA. Ó, vou colocar 800 por 600. Vamos ver se fica. Vamos ver se que bomba que vai ficar. Aí, aplicar. Uou. E agora? Ah, professor, agora sim. Ficou bom. Agora ficou bom, professor. Ficou bom pra você, pra mim ficou uma merda, cara. Mas tudo bem, beleza, joia. Ó, então, ó, i é igual a int, que é integral. Qual que é a fórmula? Isso, meu. Isso. Ah, agora ficou bom. Ah, agora ficou bom. Int. Ih, agora ficou ruim pra vocês, né? Eita, nós. Aplicar.
Só porque eu falei. Eu esqueci de dar o ok. Aí ele, se você não dá o ok, keep changes, vai. Ok. Ai, gente, quero mostrar para meus alunos. Ok. Tchau. Então, ó, int, a fórmula é x vezes x, que é x ao quadrado, certo? De quanto? De 0 até L. Pronto, morreu. Enter. Aí, ó, o meu I, essa exclamação é expoente, então é L ao cubo dividido por 3. Deu o resultado da minha integral. Professor, não acredito, eu quero uma fórmula mais cabeluda. Então vamos fazer uma fórmula mais cabeluda. X vezes x dividido... Não, cosseno. Cosseno de x vezes x. Pronto. Olha que maravilha. Olha, ele faz essa conta, professor? Faz. Ah, deu Fresnel. Putz. Aí já sacaneia, vai. Cosseno de x dividido por x. Nossa, esse nem eu sei que resposta que vai dar. Ele deu um erro aqui, mais cosseno int de L. Bem, ele faz a integral aqui, ó. O que acontece, professor, se eu colocar x vezes x e eu não souber os limites de integração? Ah, é x minúsculo, cara. Se eu não souber, eu tiro, ó. Pronto. Só que aí a resposta ele vai dar em x, ó. X ao cubo sobre 3. O cosseno, vai. Cosseno de x. Eu não sei, professor. Ah, integral do cosseno é seno. Ah, então é o seno que é menos cosseno. E aí vai, tá? Ele fez a integração para mim, tá? Ele faz outras coisas muito legais. Por exemplo, qual é a fórmula? Acho que resolve. Ó, eu vou dizer que o I é igual a 3 vezes x ao cubo. Olha, x vezes x vezes x mais 2 vezes... Não, 2, pô, já tá sacanagem. Menos 2,1 vezes... Tô viajando já, hein? X vezes é mais, professor, mais... Aqui é vezes. Ó, tô colocando uma equação de terceiro grau, hein? Vezes x mais 25 vezes x menos 12,3. É ponto. Ele não serve, ele não aceita 2. Então, ó, tá tudo isso daí. Aí tem uma fórmula que chama, eu acho que é resolve. Resolve, ele acha as raízes. Resolve, não é? Putz, agora tem uma função. Ah, depois eu procuro, semana que vem eu mostro para vocês. Mas esse MATLAB é muito bom para fazer conta, gente. Sai daí. Quit. Ele tem funções para derivar, ele deriva, ele integra, ele acha as raízes. Pô, isso é legal para gente que é físico, né? Tá afim. Ah, professor, eu preciso saber fazer integral na sua prova? Pelo amor de Deus, né, gente? Vocês são engenheiros. Se fosse físico, eu cobraria. Isso daqui é só para mostrar que eu sei fazer, entendeu? Isso é só para mostrar que eu sei fazer, mas para vocês não precisa. É tabelado, ó. Tem os momentos de inércia. Dá para ver, professor, ó. Se eu tenho um anel, chama atenção para o aluno, ó. Se eu tenho um anel e o meu eixo de rotação é em cima do eixo de rotação do anel, um exemplo, pneu de bicicleta.
A bicicleta, a massa dela não está toda no pneu, ó. Então, quando ele está girando, você tem um momento de inércia, que é mr ao quadrado. Não sei se dá para ler aí. Está muito pequenininho, mas eu mandei essa tabela. Essa tabela tá na nossa apostila, tá? Só que está em preto e branco na apostila. Mas está no PowerPoint, coloridinho, tá? E ó, professor, se eu virar e se eu girar o... Deixa eu encerrar um pouquinho, mostrar aqui na minha... Só para... Ó. Cadê eu aqui? Então, ó, eu tenho minha aliança. Se eu giro assim, no eixo, a minha inércia é mr ao quadrado. Agora, se eu pego e fico girando ela assim, aí é 2/5. Deixa eu só mudar aqui, gente. É 2/5 de mr ao quadrado. Então, dependendo do jeito que eu giro isso daqui, eu vou ter um momento de inércia alterado, tá? Apply? Ok. E agora a gente vai apresentar. Keep change. Ok. Agora eu consigo ler. Ah, não, é meio de mr ao quadrado. Desculpa, perdão. Aí, voltou. Então, se eu giro ela em torno do eixo, vai dar meio de mr ao quadrado. Se eu giro ela do jeito mais fácil, na roda de bicicleta, dá mr ao quadrado. Se eu pego um cilindro oco, então eu tenho o raio maior R2 e o raio menor R1. Então eu tenho a fórmula. Vocês têm que usar. Aqui, ó, a fórmula do bastão, ó, eu usei, ó, ml ao quadrado sobre 3, vocês já sabiam. Tem do disco também, o disco completo. Se eu giro o disco no eixo, é meio de mr ao quadrado. Se eu fico girando, tipo uma borboleta, aí vai ser 1/4 de mr ao quadrado. O livro também, ai que belezinha. Deu para entender? Conseguem fazer isso? Então, ó, se eu pegar uma esfera maciça, por exemplo, nosso planeta Terra está no eixo, então o momento de inércia, ó, posso pedir isso na prova, hein? Ó, o momento de inércia é 2/5 de massa, no caso a massa da Terra, vezes r ao quadrado, que é o raio da Terra, ao quadrado. Fácil, né? Na minha época tinha que decorar essas fórmulas todas. Como a gente decorava só para a prova, depois esquecia, né? Não adianta nada. Vocês são engenheiros, então tem que ter essas tabelas fáceis caso precise. Saber onde tem, saber procurar. Tá bom? Eu gosto desse teorema, o teorema dos eixos paralelos, né? Não está na apostila, tá? O que diz o teorema dos eixos paralelos? Se eu tenho uma fórmula, se eu tenho um momento de inércia, mas eu mudo o eixo. Como assim, professor? Será que eu consigo fazer? Eu consigo voltar? Ó, eu tenho, por exemplo, essa barra aqui. Só que ele não está encostado no eixo. Ele está a, sei lá, 10 metros do eixo. Mas está girando em torno desse eixo. Mas ele está a 10 metros de distância. Então, esses 10 metros de distância vão ser esse H. Olha que legal. Então, eu tenho o meu momento de inércia mais a distância que ele está do eixo. Que aí eu chamo de H. Tá bom? Mas o meu eixo de rotação tem que estar paralelo. Então, tem que estar no eixo, né? Paralelo ao eixo de rotação do objeto. Deu para entender? Ah, professor, mais ou menos. Então, vamos fazer um teste?
Ó, esse teste vai me dizer se vocês entenderam ou não. Eu tenho vários eixos de rotação. Ó, eu tenho o eixo 1, então esse livro ele gira em torno do eixo 1, ele gira em torno do eixo 2, gira em torno do eixo 3, gira em torno do eixo 4. Né? Todos perpendicular à capa do livro. Ele quer que ordene os eixos de acordo com o momento de inércia do objeto, começando pelo maior. É mais fácil começar pelo menor. Qual é o momento de inércia menor dos 4 eixos? Professor, ó o pensamento, ó o tipo de pensamento. Se ele soma a cada vez que ele está longe do eixo, se ele soma a cada vez que ele está longe do eixo, quando ele está no eixo, então meu mh quadrado é 0, certo? Ai, gente, estou com medo de vocês agora. Muito silêncio. Então, o meu número 3, que é o eixo de rotação que eu tenho tabelado, é o menor, porque o mh ao quadrado é 0, porque a distância dele para o eixo é 0, tá? Então, meu 3 é menor. Qual viria depois do 3? Professor, aí a gente teria que fazer seguindo aquela tabelinha que o senhor mostrou no slide anterior, né? Não, mas como é a mesma figura, tá? Como é a mesma figura, então o momento do momento de inércia, que a Inés está falando, né? Ó, que é 1 sobre 12 m ao quadrado mais b ao quadrado. Só que é o seguinte, pelo teorema dos eixos paralelos, quanto mais distante eu vou ter que aumentar, quanto maior distante é o eixo desse eixo 3 aqui, ó, cadê? Quanto mais distante do eixo, maior vai ser esse daqui, ó. Esse daqui é a massa vezes a distância do eixo tabelado ao quadrado. Entendeu? Então, o maior momento de inércia é o que estiver mais longe. E o que está mais longe é o número... Qual que é o que está mais longe? Que aí ele só quer qualitativo, ele não quer quantitativo. Ele quer só quem é o maior, não quanto ele é maior. Qual que é o momento de inércia maior? Ou não entendeu? O maior seria 1. Número 1. Isso, maior é 1, porque é o que está mais longe do eixo 3. Então, o maior seria 1, e pelo esse mesmo pensamento, o segundo maior seria o 2, depois viria o 4, e por último o 3. Gente, por favor, me falem se vocês entenderam ou se ficou alguma dúvida. Não, professor, entendi agora. É porque só tá dando uma picotada no meu sinal de internet aqui, por isso tá um pouco ruim. Mas acho que é meu aqui. É que o meu tá falando que tá bem. Então, vou colocar aqui a resposta, né? Então, maior é 1, depois vem o 2, depois o 4 e por último o 3. Essa é a resposta. E eu estou tentando avançar, mas não estou conseguindo. Ah, pronto. Então, vamos lá. Eu tenho, então, um problema de um braço mecânico. Então, eu tenho um braço mecânico, ele é composto de 3 partes. No centro, eu tenho um motor cilíndrico, uma barra central fina e resistente, por onde passa por onde passa o negócio, e depois
no fim eu tenho um manipulador na extremidade, que agarrará a peça e conectará a outra extremidade. Lembre-se que o braço mecânico tem comprimento meio metro e gira num período de 7 segundos. Tá? O manipulador foi contratado e produzido sob medida, não podendo ser modificado. Ele é pequeno e com a peça acoplada com uma massa de 1,2 quilos. Após pesquisa de mercado, você encontrou 2 motores de potências, preços distintos e 2 barras finas e suficientemente resistentes, de materiais e preços diferentes. Ó, ele dá aqui, ó. Então, ele dá o motor M1, ele aguenta uma inércia de 0,81, ele tem um raio de 30 centímetros e uma massa de 10 quilos e custa R$35 mil. O motor 2, ele é melhor, ele aguenta mais inércia, 2,13. Ele tem um raio maior, 35 centímetros, e tem um peso maior. E o preço dele também é mais que o dobro, R$87 mil. As barras. Eu tenho a barra C1, que é um material simples, que tem um peso de 2,1 quilos, R$5 mil. E a barra 2, muito mais leve, material mais leve, mas muito mais cara, R$23 mil. Quais das peças listadas você compraria para a sua fábrica, pensando no menor custo de investimento? Lembre-se que todos os produtos orçados atendem às necessidades técnicas da linha de montagem. Porque eu pegaria o M2C2, pronto, resolvido o problema. Professor, não entendi. É o seguinte, ó, o M1, o motor, ele vai ter uma inércia, tá? Ele vai ter uma inércia. Então, eu vou ter que calcular a inércia do M1 e do M2. A barra C1 e C2, cada uma vai ter uma inércia, por causa da massa de ser diferente. A distância é igual, mas a massa é diferente. E eu tenho a peça acoplada aqui, ó, que tem 1,2 quilos. Ele vai ter também uma inércia, tá? Eu vou somar essas 3 inércias e ver se o motor aguenta. Então, eu vou pegar os mais baratos, o motor M1, a barra C1, somar a inércia desses dois com a inércia da minha peça acoplada e ver se ela dá mais ou menos que 0,81. Se ela der menos, quer dizer que eu não posso usar, porque senão vai quebrar, lógico, o motor não vai aguentar, vai estar subdimensionado. Então eu vou usar a peça, eu vou trocar a barra C1 pela C2, porque ele é mais leve, então o momento de inércia vai ser menor. Entenderam? E aí ver se tá. E por fim, eu vou, só para fazer um teste, eu vou pegar o motor M2 com a barra C1, porque ó, o M1 com a barra C2 dá R$58 mil. Já é menor que o motor M2. Mas eu quero saber quanto que o M2 aguenta. Se por acaso a massa, quanto que ele aguenta de massa? Não é mais fácil mostrar, né? Tá aqui, ó. Então, eu calculei, primeiro, a massa da pecinha que fica conectada. Então, a massa dele é 1,2 quilos e ele fica 0,5 do centro, 0,5 metros, 50 centímetros, né? Então, deu uma inércia de 0,3 kg por metro quadrado. O motor M1, eu tenho que pegar a fórmula, como ele é um eixo, né? E ele gira, então eu tenho que pegar a fórmula do eixo. Professor, qual é a fórmula do eixo? Não lembro. Então volta lá na tabelinha. Aqui, ó, é um eixo que gira. Ó, então esse daqui é o cilindro que mais se parece com o meu motor. Chama a atenção do aluno que o comprimento não influencia
na inércia? O comprimento vai influenciar por causa da massa, né? Quanto maior o L... Tem alguém chamando aqui, já volto. O Bruno caiu. Ah, professor, então eu posso ter um L de qualquer tamanho? Não, lógico que quanto maior for o L, maior vai ser a massa. Então o L vai influenciar indiretamente na massa. Mas no momento de inércia, o que depende é a massa dele e o raio. Tá? E é meio de mR. Então volta lá. Como o motor é um cilindro que gira em torno do eixo. Aqui, ó. Então, ó, o motor é esse círculo preto. A barra C1 e C2 é essa daqui. E a minha peça acoplada é essa daqui, essa seguinte circunferência. Ah, professor, a direção muda? Não, não muda nada. Então, fiz as contas, né? Ó, o motor M1, ele tem 10 quilos, que é a massa, e o raio dele é 0,3. Fazendo as contas, dá 0,45 kg por metro quadrado. O motor M2 ele é mais pesado e é mais largo também, né? Então, vai dar uma inércia maior também. Professor, e a barra? A barra a gente já calculou, né? Eu calculei no comecinho, que é 1/3 de ml ao quadrado. Então, 1/3, o M, que é RL, né, tio? Mas tudo bem, né? Então, é 1/3 da massa, ó, massa, 1,2, vezes o tamanho dele, que é 0,5. Podia tirar do motor, mas tudo bem, né? E aí deu 0,10. E a segunda barra, a mesma coisa, né? Só que a massa é muito menor, então a inércia vai ser menor, tá? O sistema mais simples, se eu somar as 3 inércias, tanto do acoplado como da barra, como do motor, deu 0,85 kg por metro quadrado. Como meu motor só aguenta 0,81, no way to. Aí é o seguinte, se eu substituir a barra 1 pela barra 2, eu vou ter, como ela é mais leve, eu vou ter uma inércia menor e eu vou conseguir 0,80. Só que olha o ponto que eu estou querendo chegar com vocês. Tudo bem, a resposta é 0,80, que vai ser o motor 1 com a barra 2, tá? Só que olha, chama atenção disso. Ele vai aguentar com esse peso de 1,2, ele vai aguentar em cima do momento de inércia, tá? Se por acaso, aqui sobrou do motor, né, que ele aguenta 0,81, sobrou 0,01 kg por metro quadrado. O que significa? Que esse manipulador ele não vai poder pegar uma massa maior que 1,2 kg. Professor, tá bom, então vamos montar um hipotético, né? Que é com o motor M2, que é muito melhor, mas muito mais pesado, e com a barra mais barata, para tentar economizar um pouquinho. Então, o que eu fiz? Eu coloquei a momento de inércia 0,92, que foi o que deu do motor 2. Coloquei a barra mais pesada, que é a barra 1, 0,10. E no lugar da peça acoplada, eu chamei de I. Tá? Então, fazendo os cálculos, por quê? Eu sei qual é o meu momento de inércia suportado, ó, 2,3 no motor 2. Então, coloquei aqui. Quanto que ele vai suportar? Então, ele vai suportar um momento de inércia de 1,11 kg por metro quadrado. Ó, agora estou fazendo o contrário, estou voltando. Tá? Como a distância é 0,50, eu descubro qual é a massa máxima. Então, eu posso colocar na minha terceira configuração até 4 quilos. E 4 quilos, 440 gramas.
Então, ó, 4,4 kg. Eu tenho 3 vezes mais, quase 4 vezes mais massa se eu usar o motor mais caro. Entenderam o que eu fiz aqui? Professor, eu não entendi de onde saiu o 1,11. Não sei se eu boiei aqui, eu só não entendi É que mesmo. aqui, ó, é que é o seguinte, ó. O primeiro, o motor 2, ele aguenta 2,13, tudo bem? Beleza. Então, o momento de inércia 3 total é 2,13. Aí eu vou somar as partezinhas. Então, eu tenho 0,92 mais 0,10. 0,92 é o momento de inércia do motor e o 0,10 é o momento de inércia da barra, que dá 1,02. Ah, tá. Isso. 1,02 que está somando vai passar subtraindo. 2,13 menos 1,02 vai dar 1,11. Que esse é a inércia máxima que esse sistema que eu criei aqui pode suportar. Quem que ele vai suportar? Ele vai suportar uma massa, um manipulador, né? O manipulador, ele está, então, ele é 0,11 vezes a massa que eu quero descobrir, vezes ele está a uma distância de 0,5, tá? 0,5 ao quadrado. Aí eu descubro a massa máxima que eu posso pôr no meu manipulador com o motor mais caro e com a barra mais barata. Entendeu? Agora entendi, professor. Eu não tinha percebido a conta que o senhor fez ali de subtração. Eu pulei um passo, né? Desculpa. É que tá meio apertadinho aqui. Agora, o que ele quer? Nós temos uma situação problema, tá? Então, vamos imaginar que você trabalha em uma fábrica de helicópteros. Em Taubaté tem, né? Tem? Não. Tem a base da aeronáutica de helicópteros lá em Taubaté. E tem de projetar um rotor de um helicóptero. Um trabalho muito complicado, você precisa resolver muitas integrais, porque tem muitas peças diferentes, utilizar softwares e tal. Mas para simplificar, nós vamos considerar que a nossa hélice... Eu lembro de uma piadinha que o professor de física considerava a vaca como um objeto circular, como uma esfera. Tudo bem, né? Cada professor de física só maluco com a sua loucura. Então vamos supor que a hélice seja composta por uma esfera no centro de raio 32 centímetros, com 3 pás de comprimento e massa cada uma, né, conforme mostra a figura. E ele quer que você descubra qual que é o momento de inércia. Então, para achar isso, eu tenho que calcular o momento de inércia da circunferência, né, da minha esfera, e de cada pá. Professor, eu vou lá na minha... hoje, esse eu trouxe, esse eu coloquei bonitinho. Ó. Então, o momento de inércia de uma esfera maciça é 2/5, dá para ver aí? Ou está muito pequeno? 2/5 de mr ao quadrado. Então, beleza. Da esfera vai ser 2/5. A massa da esfera ele deu 46,2. E o R, 0,32. 0,32, ó, converti de centímetros para metros, tá? 32 centímetros, você divide por 100, 0,32 ao quadrado. Porque aí eu tenho metros quadrados. Então, fazendo as contas... Vamos fazer as contas, vai. 2 dividido por 5. Vezes... Opa, que ponto, professor. 2 dividido por 5 igual. Vezes 46,2. Professor, por que o senhor deu igual? Se eu colocasse o vezes, ele ia multiplicar o de baixo. Então, cuidado, tá? Vezes
0,32 ao quadrado. Eu não tenho problema porque ao quadrado ele faz primeiro, ó. E depois ele multiplica. 1,89. Professor, podia ser 1,9? Podia, mas 1,89 também está certo. Ah, não, aqui a gente vai usar, né? Seria até bom usar todo o número, porque não é resposta. A resposta é a total. Depois eu vou ter que somar, né? Pode ser que influencie. Vamos lá. Então, vou deixar esse número na memória. Beleza? E as varetas? Bem, aí são 3 varetas. Eu vou ter que multiplicar por 3, certo? Opa, se eu tenho que multiplicar por 3 é 1/3, então some. Então, eu tenho que pegar a massa, 181, eita nós, 181,7 vezes, a Pátria já está em metros, 4,53 ao quadrado, igual. Mais MR, MC, não é? Ah, apaguei. Eita, nós, hein? Mais 1,89, vai. E aí vai me dar esse número gigante que, pô, 3.730, 3.731, 3.730,53? Não, 3.730, tá ótimo. Não, então tem que ser 3.731. Porque aqui eu tenho 5, que é igual a 5, então tem que somar. Fácil. Quilogramas vezes metro quadrado. Pergunta é a seguinte, ó. Pergunta é a seguinte, professor. Qual seria a energia cinética se o motor atingisse 360.000 RPMs? Bem, primeiro, a gente sabe que isso daqui é frequência, só que eu preciso converter para hertz. Então vamos lá, professor. Eita. Vamos converter para hertz. Passou? Coloca aqui no comecinho, porque vai precisar de espaço. F vai ser igual. Não quero F maiúsculo, F minúsculo. 3.600 rotações são voltas que são dadas em 1 minuto. Eu quero quantas voltas é dado em 1 segundo. Como é que eu faço? Eu pego 3.600, 360 mil e divido por 60. Porque assim eu vou ter quantas rotações por segundo. Então, eu vou pegar 3.600 e dividir por 60. Eita, beleza. Então, aqui eu tenho a frequência em hertz. 6.000 hertz. Professor, agora eu preciso achar o ômega. Vou colocar o meu ômega é 2 vezes π. Nossa, já até arrumei. Deixa eu fazer direitinho. Esse é o ômega, professor. Lá é um W. Ctrl X. 2 vezes π
vezes 6.000, que vai dar em radianos por segundo. 6.000, vamos lá, calculadora. Vezes 2, vezes... T. Vou pegar só os números inteiros, tá? 37.699 radianos por segundo. Professor, mas o que eu quero é energia cinética, é o K, né? Então, meu K vai ser igual... Ó, vou voltar lá no comecinho, hein? Primeira... Onde tudo começou. Ó, meu K vai ser o I vezes ômega ao quadrado dividido por 2. Ai, professor, agora tem que voltar tudo, né? Ai, tá indo bem. Tá bonzinho comigo. Ah, é. Então, meu K vai ser igual a I, que é 37,50,53 vezes o 37.699 ao quadrado dividido por 2. Nossa, professor, que número gigante. Ah, meu filho, não se preocupa não, a gente tem calculadora para isso. Ó, já está até aqui o número, ó. Então eu preciso elevar ele ao quadrado, multiplicar por 37, 3.730. Ó, vou colocar tudo, hein? 53 igual dividido por 2. Caraca, hein, gente? Eu vou pôr no Cacilda. 2,65. Vamos lá. Giga é 10 a nona. Tera. Nossa. Terajoules. Caraca, uma frequência muito alta, né? A energia cinética de rotação, tá? Deu um número gigante. Terajoules. Caraca. Mais energia do que uma usina hidrelétrica. Bem, beleza. Você colocou esse valor. Não, eu chuto uma frequência menor. 36 RPM, sei lá. Pessoal, agora é vocês. Calcule o momento de inércia do rotor composto por um cilindro central de massa 50 quilos e raio de 40 centímetros. Ó, esse é para vocês, hein? Cuidado, centímetros. Com 3 pás de 5 metros de comprimento e massa 170 quilos. E depois também tem que fazer a energia cinética do rotor. A gente já sabe o ômega. Tudo bem, gente? Vocês conseguem fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui e vou dar um intervalinho, tá? Tudo bem? Ó, são 8h35. Mais intervalinho. Lá pelas 9 horas a gente volta, pode ser? Tranquilo, professor. Vamos tentar aqui. Pode ser, professor. Estamos de volta. Estamos de volta. E aí, conseguiram? Sim, professor. Não, professor.
Facinho, professor. Manda bala, professor. Então tá bom, vamos lá, né? É só pôr na fórmula. E vai ser igual a meio. Então eu vou colocar a massa 50 vezes 40 dividido por 100 é 0,4 ao quadrado, dividido por 2, mais... São quantas pás? 3 pás. 3 vezes a massa, 170, vezes o comprimento das massas, que é 5 ao quadrado, dividido por 3. Deixa eu pegar minha calculadora. Cinquenta vezes 0,4 ao quadrado, dividido por 2. Vai dar 4. Mais 160 vezes 5 ao quadrado, vezes 3 dividido por 3, dá 1. 4.250. Eita, nós. 4.250. Isso vai ser igual a 4.254 quilogramas vezes metro ao quadrado. Eita, nós. Oh, facinho, facinho. Bem, esse é o I. Agora eu vou pegar o ômega do outro lá. Vou pegar mais ainda. Assim. Vai dar 42, 54. Ó, uma conta comprida. Mais 4 igual vezes... O problema é essa frequência está muito alta. Ao quadrado dividido por 2 dá 3,0. Três vírgula zero. Oh, maravilha. Bem, resolvido.
Próximo. Deixa eu ver aqui. Tem uma coisa errada, né? Vai pra lá, vai pra lá, sai pra lá. Calcule a energia cinética de rotação de uma pequena esfera de massa e velocidade angular 3,69 radianos por segundo presa a um fio muito leve de comprimento 0,8. Então, eu acho o momento de inércia, né? Eu sei que a massa é 0,43 vezes a distância do eixo, que é 0,8 metros ao quadrado. Acho minha inércia, 0,275 kg por metro quadrado. A energia cinética, como a gente viu, vai ser I ômega ao quadrado sobre 2. O I eu calculei, o meu quadrado foi dado em radianos por segundo. Só fazer as contas. Professor, vamos fazer conta? Então vamos lá. 0,275, que é o momento de inércia, vezes a velocidade angular, 3,69 ao quadrado, dividido por 2. Ixi, fizeram conta errada. Eita, não. 1,872 joules. Isso que dá pra colocar muita coisa, né? Dois números estava mais que bom. 1,9 joules, estava bom para bom. E agora eu quero que vocês façam a mesma coisa, mas para uma partícula de 0,29 quilos, que realiza um movimento circular uniforme com velocidade angular 1,51 radianos por segundo. Calcule a energia cinética de rotação. Vamos lá, gente. Exercício para vocês. Vou dar uns 10 minutinhos aí para vocês fazerem. E aí, gente, já terminaram? Como é que tá? Tô esperando vocês. Já deu? Não deu? Ah, professor, eu fiz, só não sei se tá certo. Vamos lá, fazer e aí você confere. Uma partícula inserir o meu momento de inércia vai ser igual a massa 0,29 vezes a distância, né? Uma partícula. Ah, não preciso ir. Preciso ir. Uma partícula realiza um movimento circular uniforme com velocidade igual a. Calcule sua energia cinética de rotação. Eu preciso da distância. Não precisa da distância?
Então, vou deixar 29 vezes R ao quadrado. Minha energia cinética vai ser igual a I vezes 1,51 ao quadrado dividido por 2. Vai dar 0. Vamos lá, vamos para a calculadora. Eita. Apagar. Então vai ser 0,26 vezes 1,51 ao quadrado. Professor, aí é 0,29, não é? Obrigado. 0,29, exatamente. Então vamos fazer as contas de novo. Eu tô achando estranho que ele não deu o raio, né? Não deu a distância. 0,29 vezes 1,51 ao quadrado dividido por 2. Então, a energia cinética, que louco, que exercício horrível, 0,33 vezes a distância que ele não deu ao quadrado em joules. Não deu a distância do eixo até ó. Professor, isso aí que confundiu, eu dei uma congelada aqui na cabeça. Eu não vou fazer um exercício feio desse, mas você não tem, você larga a variável ali. Ruim é que, pô, confunde a cabeça, né? Você fica ali, pô, será que eu não tenho? Será que tem? Porque velocidade angular não depende de R. Você desce pelo menos a velocidade dele. Bem, gente, é isso aí só. Me desculpa, mas o exercício é ruim mesmo. Esperar vocês copiarem um pouquinho. Professor, esses exercícios são todos do Halley? Esses daqui são da apostila. Ah, tá. O Halley não faz exercício ruim assim. Nossa, olha, pai, metendo pau na apostila. Não, tô brincando. Provavelmente o cara esqueceu de colocar o raio aqui. Porque eu também me perdi nessa variável, que eu não achava o valor. Mas acontece. Se preocupa não. Esquenta a cabeça com isso não. Podia até pegar o 0,8 do outro, né? Mas aí ia ficar muita gambiarra. Copiou? Sim, professor. O Halley já está na 10ª revisão. Eles não deixam passar uma falha dessa. Não que não aconteça, né? Mas é que pode ser que, né? Vamos! Então, a energia de rotação, né? A gente já descobriu isso. A unidade é dada em joules, vocês também já viram. Né? O que é interessante falar é que é o seguinte: a energia cinética de rotação, ela pode estar junto com a de translação, tá? Ela pode ter um exemplo que deu aqui que eu achei muito legal é o exemplo da bola de boliche. Eu posso jogar uma bola de boliche com
ela vai ter a translação, né? Ela vai ter o movimento de translação, mas ela pode estar girando. Ou então, sei lá, bola de futebol, quando os jogadores batem com efeito, né? Normalmente ela vai girando para você pegar o efeito da rotação, né? E nesse caso, nós temos que somar as duas energias, tanto a energia cinética de rotação, né, que ele vai estar girando, quanto a de translação. E aí, no caso, a translação, a gente vai considerar só o centro de massa, tá? Ah, professor, entendi, mas vamos fazer um exercíciozinho? Aqui, ó, então, eu vou ter minha energia cinética, ela vai ser total, né? Ela vai ser a de rotação mais a de translação. Então, eu vou ter a energia cinética de rotação, que ele vai estar girando, tá? E a energia cinética de movimento, de translação. E aí eu considero a velocidade do centro de massa. Por que a velocidade do centro de massa? Por que você está falando da velocidade do centro de massa, professor? Porque esse ômega aqui, ele vai ter uma velocidade de rotação associada a ele. Não é essa velocidade, tá? Não confundir, por favor. Não vai pegar aqui, dizer que V igual a ômega R, e aí você colocar o ômega aqui desse lado. Não, por favor. Tá? A velocidade... Professor, o meu congelou na hora que o senhor estava passando a observação. Você pode repetir esse trechinho, por favor? É o seguinte, aqui eu tenho uma rotação, tá? Então, no caso da bola de futebol, ela está girando. Eu considero somente o giro, tá? E não, por favor, essa velocidade não tem relação com esse ômega, independente. Por isso que eu estou colocando aqui que é a velocidade do centro de massa. Então, eu considero essa energia cinética só de movimento, tá? De deslocamento. E esse ômega é o quanto ele está girando. Tudo bem? Eu só enxergo. Então, esse daqui é uma figura, como eu considero como se a bola tivesse parada. Ela está só girando em torno do eixo. E esse daqui é a energia cinética que ela está se movendo ao longo da trajetória. Tá? Não é a velocidade de rotação. Tudo bem? Isso é importante ficar bem claro. Aqui, ó, vamos pegar um exemplo. Uma bola de 5,05 quilos e raio 0,21 metros é arremessada sobre uma rampa. Em determinado momento, sua velocidade é medida e verifica-se que o centro de massa se move em linha reta, com velocidade 1,59 metros por segundo. Enquanto que todos os pontos da sua extremidade, então, ó, ela está girando com velocidade angular 2,87 radianos. Calcule a energia cinética total. Então, para essa aqui, eu vou usar a energia cinética de translação. E para esse, eu vou usar a energia cinética de rotação. A de translação é meio de mv ao quadrado, velocidade do centro de massa. Então, o m é 5,05 e a velocidade 1,59. Vamos calcular, professor, porque afinal de contas a gente não confia muito nessas contas aí. Então, vamos lá. 1 dividido por 2. 0,5, mas tudo bem. Vezes 5,05 vezes 1,59 ao quadrado. Igual. Eu vou fazer até de novo agora que eu gostei. 1 dividido por 2 igual vezes 5,05 0,5, professor. Olha. 1 dividido por 2 igual vezes 5,05 vezes 1,59 ao quadrado. Ah, deu certinho, professor. Olha, 6,38. Provavelmente eu coloquei 1,5, não 1,05. 6,38, beleza.
O momento de inércia da esfera é 2/5 de mr ao quadrado. Então, vai lá. 2 dividido por 5 igual vezes a massa, que é 5,05, vezes o raio da bola, que é 0,21 ao quadrado. Igual. Olha. Então dá 0,089082. Opa! Então eu vou usar esse número aqui, não vou usar 0,9, vezes 1 dividido por 2 igual vezes 2,87 ao quadrado, que é a velocidade angular. Olha, deu 0,3668. Então eu tenho a energia cinética de rotação, que é isso daí, e vou somar com 6,38, que é a energia cinética de translação. 6,75. Entendeu? Eu fiz um, que é de translação. Essa energia cinética é da bola se movendo ao longo da rampa, com velocidade 1,59. E o 0,37 é a energia cinética de rotação, porque ela está girando em torno do seu eixo a uma velocidade angular de 2,87. Entendido? Eu somo as energias cinéticas. Professor, ficou legal, mas eu queria fazer uma conta. Eu queria fazer conta. Então tá bom, gente. Ó, agora vou dar um exercício para vocês. Assim que eu conseguir mover o slide. Aê, beleza. Então eu tenho um cilindro, ó, cilindro de massa 2,31, então tenho a massa. Tem o raio, é arremessado sobre uma superfície plana. Em determinado momento, sua velocidade é medida. E verifica-se que o centro de massa se move em linha reta. Então, essa daqui é a velocidade do centro de massa, energia cinética de translação. Enquanto que todos os pontos de sua extremidade giram com velocidade angular, olha, em torno do seu eixo central. Então, vamos lá. Eu vou pegar, eu preciso do momento de inércia do cilindro. Eu já tenho aqui, não. Eu copiei aqui em algum lugar. Aqui. Vou colocar você aqui embaixo e você aqui em cima. Pronto. Ó, coloquei até a resposta aqui, gente. Esse eu fiz. Vamos, meus amores. Então eu vou fazer o seguinte, eu faço esse e a gente encerra e começa a aula que vem a partir daqui, tá bom? Vamos lá.
Então, primeira coisa, eu tenho que achar o momento de inércia do cilindro. Eu tenho aqui que a fórmula que é meio vezes a massa 2,31 vezes o raio 0,38 ao quadrado. Professor, quanto que dá isso? Não sei, vamos lá, vamos para calcula. 1 dividido por 2 igual, não esquece de dar o igual, vezes 2,31 vezes 0,38 ao quadrado. Então, vou colocar todas as casas para ninguém falar que eu não coloco. 0,166782. Tá bom, professor? Então, a minha energia cinética de rotação. Vamos pôr ele para baixo? Subscrito. Vai ser igual a meio vezes I vezes ômega. Cadê o ômega? Ômega ao quadrado. Isso vai ser igual. Vamos lá, calcula aí, tio. Então, ó, eu já tenho meu I, tá aqui, vezes 1 dividido por 2 igual, vezes, quanto que é o ômega? Velocidade 3,25. Tá, 3,25. 3,25 ao quadrado. Pô, professor, 246, colocar 6 só, hein? Então vai dar 0,880817 joules. Precisa tudo isso, né? Mas tudo bem, né? E a energia cinética de translação? Professor, o que é energia? É a do semestre passado, gente. Eu tô com som? Vocês estão me ouvindo? Ou eu tô falando sozinho? É, tô falando Sim, sozinho. professor. Então tá bom. Então vamos lá. É meio vezes a massa vezes velocidade ao quadrado. Então vai ser igual, vamos lá, 1 dividido por 2, que é meio, vezes a massa, que é 2,31, vezes a velocidade de translação, que é 1,87 ao quadrado. Que vai ser igual a 4,0389. Existe tudo isso? Ah, joules. Então eu vou somar isso com a energia cinética de rotação, 0,880817. E deu, que beleza, com 3 números, 4,92. Maravilha, maravilha. Pessoal, então eu vou parar aqui. A aula que vem eu começo a partir daqui, tá? Agradeço a presença de todos vocês. Cadê o obrigado? Cadê o obrigado? Deixa eu colocar aqui no próximo slide. Não, vou colocar aqui. Então eu vou colocar. Parei aqui. Tá? Salvo. Cadê?
a gente vê isso. Gente, muito obrigado. Agradeço a presença de todos vocês. Tenham uma ótima semana. E segunda-feira que vem estaremos aqui nesse mesmo horário, tá? Vou ver se eu passo mais uma atividade para vocês, para a gente ter bastante avaliações aí para dar os pontos para vocês. Boa noite, professor. Boa semana. Pra você também. Valeu, boa noite a todos aí.